Boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus, né? A lição da Escola Sabatina da IASD, Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o tema desta semana é, no princípio, o Logo Divino. Hoje é domingo, outubro 13. Aliás, o tema de hoje. O tema de hoje é esse. E o tema da semana é a história de fundo, o prólogo. Então, hoje amanheceu chuviscando aqui em Campos dos Goytacazes e nós estamos tentando, estudar um pouquinho a Bíblia. O que João revela sobre a palavra ou o verbo? Jesus Cristo. João 1, de 1 a 5. Vamos ler? Vamos comigo? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esse era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Mas antes da gente prosseguir na palavra de Deus, vamos pedir que o Espírito Santo esteja conosco para nos entender e nos fazermos ler, e nos fazermos estar próximo realmente dele e não falar íris, mas deixe Deus falar. Querido Deus, esteja aqui conosco para que possamos ler sobre a tua palavra e que todo aquele que ouvir dela seja saciado pelo teu poder, pelo teu Santo Espírito. Não fale íris, mas fale tu, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Então, o Evangelho de João começa com este pensamento. João é Novo Testamento. Esse pensamento extraordinário. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Voltemos então a João 1:1. Bíblia. João 1, capítulo 1, verso 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então, versão nova. Versão nova. Essa bela frase contém uma profundidade de pensamento que mal conseguimos compreender. Nova versão internacional, NVI, tá? Primeiro o evangelista remete à história da criação. Vamos lá agora para Gênesis, na Bíblia. Gênesis é Velho Testamento, o primeiro livro, capítulo 1 e verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Os céus e a terra. No princípio, a palavra existia antes do início do universo. Então, João mostra a existência eterna de Jesus. Ele acrescenta, e a palavra estava com Deus. E em João, capítulo 1, verso 18, vamos ler. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então, o evangelista indica que a palavra está junto do Pai, como vocês estão observando e ouvindo. Não importa o quanto tentemos imaginar o que isso significa, uma coisa é certa, Jesus e o Pai estão juntinhos, próximos. Então, o escritor diz, e a palavra era Deus. Mas como pode a palavra estar com Deus e ao mesmo tempo ser Deus? A resposta é encontrada no texto original grego. A língua grega possui artigos. Possui artigo definido, que seria OA, OSAS, igual como nós aqui no Brasil, mas não artigo indefinido.
uma, etc. Em nosso estudo, é importante observar que o artigo definido grego indica algo específico, uma pessoa ou um objeto em particular. O texto original grego diz, literalmente, a palavra estava com Deus. Como o termo Deus tem artigo definido, ele aponta para uma pessoa específica. Deus, o Pai, Deus, o Pai. Isto é, a palavra estava com quem? Com o Pai, o artigo, Deus, o Pai, determinando quem é esse Deus. Determina, define Deus, o artigo, Pai. Por outro lado, na frase, e a palavra era Deus, o termo Deus não contém aí artigo definido. O que nesse contexto aponta para as características divinas. Em resumo, Jesus é Deus. Não o Pai, mas o divino Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade. E a terceira seria não é? O Espírito Santo. O apóstolo reforça essa ideia. Vamos lá para João novamente, capítulo 1, verso 3 e 4. João, capítulo 1, versos 3 e 4. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Então, diz que Jesus é o Criador de todas as coisas. Tudo que antes não existia, mas que passou a existir, só teve início por meio de quem? De Jesus, o Deus Criador. Desde os dias da eternidade, Cristo era um com o Pai, era a imagem de Deus, no verso 4. A imagem de sua grandeza e majestade, o resplendor da glória divina. Ellen White, mas antes, Hebreus capítulo 1, verso 3. E Ellen White, em Desejar de Todas as Nações, CPB 2021, página 9. Porque a plena divindade de Cristo é uma parte tão importante da nossa teologia. O que aconteceria se Jesus fosse mero criador? Comente com a classe. Nós sabemos que na igreja temos uma classe, né? Então aqui está pedindo para que a classe comente sobre esse fato, né? Porque a plena divindade de Cristo é uma parte importante, ou tão importante, da nossa teologia. O que aconteceria se Jesus fosse um mero ser criado? Comente com a classe, por isso que ele pede, e explique por que a divindade e a eternidade de Cristo são tão importantes para a nossa fé. Comentemos uns com os outros, comentemos com nossa família, comentemos com nossos vizinhos, fale de Jesus, procure, estude, busque. É importante que nós estejamos, ore, leia a Bíblia enquanto você pode, porque você não vai tê-la como você tem hoje, livre e à vontade, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós, um beijo no seu coração, tá?